Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Começar me apresentando, né? Meu nome é Viviane, eu sou médica, formada aqui pela FAMECA, tá? Sou da 42ª turma. Fiz geriatria no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E desde o ano passado eu divido a disciplina de geriatria com o Dr. Eduardo, tá? Não sei se alguém já me viu pelos corredores do hospital, se alguém me conhece, mas eu queria trazer um pouquinho para vocês aí durante esse ano, junto com o Eduardo, um pouco da nossa paixão, né? A geriatria, apesar de ser uma especialidade que muita gente odeia, eu tenho muito orgulho dessa especialidade, tá? Que traz pra gente, assim, uma questão clínica, uma amplitude de conhecimento muito legal. E eu espero que a gente consiga transmitir isso para vocês ao longo do ano, tá bom? No curso, né, como eu falei, ele é administrado por mim e pelo Dr. Eduardo. As aulas acontecem todas as quartas-feiras, né, a gente divide vocês em 5 turmas. A ideia é que essa aula seja assistida antes da atividade prática, né, das 16 às 17 vocês assistem a aula. Às 17 horas nos encontramos na enfermaria para uma atividade prática, tentando trazer vocês cada vez mais para a realidade prática no curso, tá bom? Mas a gente vai passando para vocês isso ao longo do ano. Hoje, a ideia da aula, né, é trazer um pouquinho de introdução à geriatria e falar um pouquinho sobre a fisiologia do envelhecimento. Então, eu preciso começar essa aula definindo para vocês o que significa ser idoso, tá? Para a OMS e para o Estatuto do Idoso, idoso é todo aquele indivíduo que apresenta 60 anos ou mais de idade. Esse conceito, ele é menos simples do que parece, né? Existem algumas divergências, se vocês forem ler, muita confusão em relação aos 65 anos. Porque, por exemplo, a legislação de trânsito coloca que o indivíduo com mais de 65 anos não paga pelo transporte público, né? Para a questão penal, o indivíduo é idoso a partir dos 70 anos, então isso acaba gerando algumas divergências e umas confusões. Pra gente, na geriatria, o idoso é aquele indivíduo com mais de 60 anos, né? E nesse mesmo toada aí do envelhecimento, da questão da transição demográfica, que depois vamos falar um pouquinho, surgiu o conceito do muito idoso, que é aquele indivíduo que tem mais de 80 anos, né? Que é algo que tem se tornado cada vez mais presente, né, na nossa realidade aí. Vocês vão se deparar com isso ao longo do internato, vão ver que independente da especialidade, tem muito paciente com mais de 80 anos dentro do hospital. E aí, só pra gente começar essa conversa, né, é preciso entender o que significa envelhecer. Estar mais velho é estar mais perto da morte? Né? Esse conceito tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Com o envelhecimento da população, a gente tem uma população cada vez mais idosa, e estar idosa não significa estar dependente, né? Estar numa cama, muito pelo contrário, tá? A gente tem alguns exemplos na mídia, né, que colocam esse conceito para trás. Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que eu gosto bastante dele, do Ari Fontoura, tá? A gente vai só assistir só para ilustrar isso que eu tô falando para vocês. Você, nessa data querida, muitas vezes. É assim que a sociedade nos vê, mas é assim que eu sou. É assim que eu sou, cheio de vida, cheio de alegria, com vontade de viver mais e mais, sempre ao lado de vocês. Muito obrigado por tudo. Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Alto som, gente, eu estou muito feliz, muito né? Então, isso é a realidade que a gente tem visto com muita frequência, tá? E dentro dos consultórios, né, cada vez mais idosos, funcionais, pessoas que têm uma qualidade de vida boa, independente da idade. O Silvio Santos, né, um exemplo que está na TV, aí a gente vê ele com uma vitalidade, apesar dos seus 90 anos. Então, a medicina precisou se adaptar para isso, tá? Por quê?
O conceito de geron, que vem do grego, significa velho, tá? Então, nesse contexto, a geriatria é a especialidade que trata as doenças relacionadas ao envelhecimento. Existe um outro conceito dentro da geriatria, né? Tanto que existe a especialidade é a geriatria e gerontologia. Gerontologia, na verdade, é o estudo dos fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais do envelhecimento. A geronto já não é uma área tão específica do médico, né? Vocês vão perceber aí que o geriatra, ele é um especialista que lida muito com a equipe multidisciplinar. Então, ele precisa do psicólogo para ajudar ele nos aspectos do envelhecimento, a nutricionista. Muitas vezes a gente vai dar uma alta da enfermaria e aquele idoso mora sozinho, mas ele está acamado, dependente. Então, eu preciso do serviço social para me auxiliar nessa alta médica, tá? Então, é uma especialidade que vai muito além da medicina, certo? Para contar um pouquinho da história, né? Eu gosto bastante de citar um pouco de história para contextualizar as coisas. Essa senhora, Marjorie Warren, foi a mãe da geriatria, tá? Ela era uma cirurgiã. Vocês vão perceber, assim, que existe essa rixa de clínica médica e geriatria. Então, pra gente ter uma cirurgia como a mãe da geriatria é algo até um pouco estranho. Mas, na verdade, essa senhora, o que ela fez foi observar em uma enfermaria, tá? Que os idosos acabavam sendo classificados como indivíduos incuráveis, né? Por conta dessa perda de reserva funcional, eram indivíduos que tinham doenças graves e eles acabaram sendo cuidados por ela dentro dessa enfermaria. O que ela observou é que, na verdade, o idoso ele acabava tendo diagnósticos muito mais difíceis, tá? Porque os sintomas se sobrepunham. O tratamento acabava muitas vezes não sendo totalmente eficaz, como nos indivíduos jovens, e o que ela observou, na verdade, foi como era importante para esses idosos exatamente essa questão multidisciplinar que eu comentei com vocês, tá? É muito legal que a gente vê dentro da geriatria a importância da reabilitação, né? O indivíduo que ele é internado, ele acaba perdendo uma funcionalidade e a gente vai precisar aí da ajuda da físio para colocar ele para andar, vai precisar da ajuda da fono, porque ele pode ter uma dificuldade para engolir, e que com o treinamento isso consegue ser recuperado, mas é um trabalho muito mais de formiguinha do que no indivíduo jovem, né? Então essa mulher ela criou a primeira unidade geriátrica no Reino Unido, justamente cuja proposta era que o médico junto com outros especialistas pudessem fazer um atendimento mais completo do indivíduo idoso, possibilitando esse processo de reabilitação, tá? E foi aí que ela propôs que a geriatria fosse uma especialidade médica. Na verdade, né, quando a gente pensa na geriatria como especialidade mesmo, existem alguns desafios. Eu espero que vocês consigam entender isso e sair do curso de geriatria com essa noção da importância que algumas coisas se colocam pra gente. Por exemplo, muita gente fala pra mim, nossa, Vivi, a geriatria é uma especialidade que coloca muito o bom senso, né? A gente precisa ter uma questão de bom senso para tomar algumas decisões. Por quê? O idoso, ele nem sempre não, ele na maioria das vezes é excluído nos estudos clínicos. Quem nunca leu um estudo clínico que está escrito assim, critérios de exclusão, ter mais de 75 anos, tá? Então, isso dificulta o exercício da geriatria, porque a gente não tem uma receitinha de bolo, né? Não tem um protocolo em muitas situações, a gente precisa pesar muito o risco-benefício das coisas. As doenças, elas se apresentam muitas vezes de uma forma inespecífica, e aí no final a gente vai falar das grandes síndromes geriátricas e da importância disso. Qualquer alteração aguda no idoso pode gerar uma descompensação importante, mas que você intervir nisso de uma forma precoce pode ser eficaz. E os idosos também têm uma particularidade, né? A próxima aula de vocês vai ser de farmacocinética, provavelmente vai ser o Du que vai ministrar, mas vai falar um pouquinho sobre como o idoso responde de uma forma diferente aos tratamentos. Bom,
Então, antes da gente começar a falar propriamente da geriatria, das alterações do envelhecimento, eu preciso trazer para vocês a questão da transição demográfica, né? E o que torna a geriatria uma das especialidades aí. Muita gente vai falar para mim assim: nossa, Vivi, quantos residentes de clínica médica estão prestando geriatria? Muitos. Porque hoje é uma das especialidades que tem mais chance de ser promissora no futuro, tá? Pelo seu aspecto, né, de ver o doente como um todo e porque a população está envelhecendo, tá? E a população está envelhecendo na mesma velocidade que a taxa de natalidade tem caído, né? Aí tem uma estimativa, essa curva mostra pra gente a quantidade de indivíduos com mais de 60 anos que a gente vai ter, já estamos chegando nisso, né? Estamos próximo de 2025, mas então é uma curva de ascensão do envelhecimento e queda da natalidade, e vamos ter aquela pirâmide invertida, tá? E isso a longo prazo, vamos precisar de mais geriatra para dar conta dessa população. Somos em poucos ainda no país. Tá. O que o envelhecimento gera de consequência para o sistema de saúde público, né? Vamos falar de SUS aí num primeiro momento, mas o indivíduo idoso, ele acaba sendo um indivíduo que tem doenças, né? Isso não é uma regra, mas o envelhecimento geralmente está associado ao aparecimento de algumas doenças. Isso pode gerar uma sobrecarga do sistema de saúde, né? É interessante a gente pensar que o indivíduo idoso, ele sobrecarrega, isso não é algo, né, não é uma crítica, mas ele é um indivíduo que gera gasto sem gerar muito retorno financeiro, tá? No Brasil, a gente tem famílias que ainda são sustentadas pela aposentadoria do idoso. Então, imagina assim, uma família vivendo com uma aposentadoria de um indivíduo de 70 ou 80 anos, pagando todas as contas da casa. Então, assim, o reflexo econômico desse envelhecimento é algo bastante importante de ser levado em consideração. Aí, o que a gente vai pensar, né? Por que a geriatria vem como uma especialidade médica e qual que é a importância disso para a medicina? Essa curva é bem legal, a gente vai falar dela em uma próxima aula, em próximos momentos, quando a gente falar principalmente sobre síndrome de fragilidade, tá? O idoso, ele tem uma tendência a perder a capacidade de manter, assim, as suas reservas, vamos dizer assim. Então, se vocês vão entender essa curvinha que eu coloco aqui, percebe que o indivíduo vem numa estabilidade. Essa flechinha preta mostra um momento no qual ele apresenta uma piora clínica, né? Uma infecção, ele é internado. E aí, na curva em vermelho, na curva abaixo, vocês vão ver que quando esse indivíduo se recupera da injúria, né, da infecção, seja uma infecção urinária, uma pneumonia, um infarto, enfim, qualquer alteração clínica, ele se recupera, mas ele já não se recupera da mesma forma que o indivíduo jovem, na curva em verde. Ele vai estar um patamar abaixo do que ele estava antes, tá? E essa perda progressiva de capacidade é o que vai gerar a dependência, o indivíduo mais dependente e sem autonomia. Quando me perguntam assim, o que o geriatra faz, né? O cardiologista cuida do coração, o pneumologista do pulmão, o nefro do rim, o geriatra cuida da autonomia. O nosso objetivo, quando a gente cuida de um indivíduo idoso, é permitir que ele tenha pelo maior tempo possível a sua autonomia preservada. E aí, né, não dá pra gente falar disso sem falar sobre a fisiologia do envelhecimento. Tá? Existem alterações do envelhecimento que são consideradas normais e algumas dessas alterações elas predispõem a doenças, tá? Ah, Vivi, mas por que tem gente que envelhece mais rápido e tem gente que envelhece mais devagar, né? Você tem vários exemplos aí de pessoas da mesma idade e que são completamente diferentes, pensando em questão de envelhecimento cutâneo, fragilidade, dificuldade para andar, alguns praticam esportes, outros estão na cama, tá? E esse processo, na verdade, ele vai depender não só do organismo do indivíduo, mas também de fatores expositores, né, genéticos, ambientais, e é claro, o estilo de vida. Aquele idoso que fumou e bebeu ao longo da vida, provavelmente vai ter um envelhecimento pior do que quem teve um estilo de vida mais saudável. Tá.
E aí a gente precisa falar desse conceito, tá? São duas palavras que se confundem muito e que a gente precisa, enquanto médicos, né? Não só enquanto geriatras, mas vocês enquanto médicos precisam entender a diferença entre senilidade e senescência, tá? O que é ser senil? Senil é tudo aquilo que é doença. Essas doenças podem estar relacionadas ao envelhecimento, mas elas são doenças. Então, é aquele idoso que tem uma insuficiência cardíaca, tá? Essa insuficiência cardíaca faz com que ele tenha alterações estruturais do coração e ele desenvolva uma fibrilação atrial. Então, não é normal que um idoso tenha uma arritmia cardíaca, certo? Nesse mesmo contexto, vem a questão da senescência, que é tudo aquilo que é normal do envelhecimento. Então, assim, o idoso ele tem uma degeneração, por exemplo, do nó sinusal ao longo da vida, isso é normal, a gente perde células do nó sinusal, mas isso não necessariamente vai levar a uma senilidade, certo? Um outro exemplo que eu gosto de dar bastante é o envelhecimento cutâneo, né? É normal que a gente perca colágeno, que a gente fique com a pele menos elástica ao longo do envelhecimento. Isso não é doença, tá? Agora, ter um melanoma é doença. Então, a gente entra no campo da senilidade, tá certo? É importante ter essa noção do que é isso, para não achar que qualquer alteração do idoso é normal, certo? Isso é a mensagem que eu preciso que vocês captem antes da gente continuar essa aula. E aí, eu vou citar dentro de alguns órgãos e sistemas as alterações mais comuns do envelhecimento. Não vou conseguir falar de todas, porque são várias, mas as mais importantes aí, as que mais aparecem em prova e que vocês precisam saber, né? Então, primeiramente, se a gente for pensar na composição corporal do idoso, a gente lembra, isso é até interessante quando se calcula na nefro, quando vai fazer questão de volume corporal, a gente vai calcular água livre, aquelas coisas todas, vocês vão lembrar que existe uma diferença de porcentagem, né, de água do indivíduo mais jovem para o mais idoso. Ocorre uma perda progressiva da quantidade de água intracelular, né? O nenê, o recém-nascido, tem cerca de 90% de água no intracelular e o idoso vai ter em torno de 40%, 50%, dependendo do sexo, tá? Isso é normal. Existe também uma redução de força muscular, de massa muscular, tá? Essa questão da massa muscular vai ter uma aula só para falar sobre a sarcopenia, que é a perda de massa muscular do idoso. E aí vem uma questão, né? Perder massa muscular não quer dizer que a gente tenha que perder função muscular. São coisas diferentes. E aí, em consequência, né, perde-se massa muscular e tem-se um aumento da gordura corporal. A pele, né? A pele do indivíduo idoso, eu já tinha citado esse exemplo, ela é mais seca, tá? Tanto que a pele seca é uma queixa bastante comum no ambulatório de dermato, mas para o geriatra essa queixa acaba chegando bastante. E tem muito idoso que tem, por exemplo, prurido cutâneo, né? A pele coça porque ela fica mais seca. Existe uma redução da quantidade de células, incluindo os melanócitos, e é essa redução de células que predispõe o idoso a ter câncer de pele. Então, voltando naquele conceito, né? É normal que se perca melanócitos com o envelhecimento, isso predispõe o indivíduo a ter lesões malignas, mas não é normal o indivíduo idoso ter câncer de pele, certo? A redução das fibras elásticas, né, e do colágeno, que é a tristeza da mulherada, ficar com as ruguinhas ali. Perda de cabelo e pelo, né, o idoso ele tem uma tendência a ter menos pelos do que o jovem. Na cavidade oral, tá? Aí esse exemplo é bem interessante, a gente tem que falar assim, ó, perder os dentes é normal? Não é normal. Pode acontecer uma predisposição de perder dentes por falta de higiene do idoso, uma osteoporose que leva a desgaste da mandíbula. Sim, isso tudo pode acontecer e fazer com que o idoso perca os dentes, mas não é normal que o idoso não tenha os dentes na cavidade oral, tá? Já num outro extremo, né, a diminuição de paladar. As papilas gustativas elas vão se tornando mais degeneradas com o envelhecimento, então é uma queixa muito comum o idoso dizer que perdeu o paladar. Ah, Vivi, mas tá aí, e que isso influi, né? Como é que eu vou aumentar o paladar do idoso?
Na verdade, a importância disso é você poder orientar o seu paciente com segurança de que aquilo é normal do envelhecimento, tá? A gente até consegue manejar, tem algumas medidas para se fazer, né? Colocar saliva artificial, tentar alterar um pouquinho a questão de temperos, mas deixar claro para ele que aquela perda de paladar não é doença, tá? Nem Covid. Em relação às alterações cardiovasculares, eu tinha começado a citar para vocês, né, que existe uma perda progressiva das células do eixo His-Purkinje, do nó sinusal, mas também existe uma perda dos miócitos, tá? As células cardíacas, elas sofrem apoptose ao longo da vida, mas isso não se reflete em uma redução da diminuição de função cardíaca, né? Porque existe um aumento do volume celular. Por que eu tô falando isso? Porque senão você vai achar que o idoso que é normal um idoso ter insuficiência cardíaca. E não é, né? Se você faz o diagnóstico de um indivíduo idoso com insuficiência cardíaca, você vai precisar pesquisar qual a etiologia, por que ele tá com insuficiência cardíaca. Será que ele teve um infarto silencioso, né? Uma isquemia aí prévia? Será que ele tem chagas e nunca foi identificado ao longo da vida dele? Será que é uma cardiopatia hipertensiva? Então, assim, não é porque ele é idoso que você não precisa saber o que tratar, né? O que é legal a gente falar, isso é bem importante, cai bastante em prova, é em relação a esse enrijecimento que acontece tanto da parede das artérias, quanto das válvulas cardíacas, né? Isso gera um aumento de pressão, principalmente sistólica, e esse aumento de pressão, ele tem que ser levado em consideração até quando a gente vai falar das metas pressóricas, né? O octogenário, ele vai ter uma meta pressórica um pouco acima, em torno de 150 de sistólica, justamente por conta desse enrijecimento, aumentando aí a resistência vascular. Então, é normal que o idoso tenha uma pressão um pouquinho mais alta em relação ao jovem. Aqui, né, vamos citar mais um exemplo. Lembra que eu falei? O idoso, ele tem uma redução das células do nó sinusal, tá? Então, isso aí é um dado estatístico. Aos 75 anos, a gente tem 10% só das células do nó sinusal. Mas isso não quer dizer que é normal que um idoso tenha um bloqueio atrioventricular total. Pode acontecer? Pode, ele tem uma predisposição para isso, mas a gente não pode considerar que o BAVT é senescência, é senilidade. Bom, no sistema respiratório, o que a gente observa vocês vão ver na enfermaria comigo, quando vocês rodarem, que existe muito idoso internado por pneumonia aspirativa, tá? Perde-se essa capacidade da movimentação dos cílios, que protegem o sistema respiratório. Esse sistema respiratório fica menos elástico e o mais importante até, né, o que o fisioterapeuta tanto ajuda ele, voltando na equipe multidisciplinar. O reflexo de tosse se torna diminuído. Então, o idoso, ele vai ter uma dificuldade de expelir impurezas. Isso vai predispor ele a ter quadros de pneumonia. Mas não quer dizer que é normal ter pneumonia no idoso. Tá. No sistema digestivo, né, do mesmo jeito que a gente tem uma diminuição do paladar, tem a boca mais seca. Lembra que a digestão da gente começa na boca, né? E aí entra essa questão que eu estava comentando com vocês de poder administrar a saliva artificial, enfim, tem algumas coisas que não vem ao caso agora, tá? O intestino do idoso, ele é um pouco mais lentificado, porque o esvaziamento gástrico fica um pouco mais lento, então não é incomum como queixa no consultório constipação intestinal. A gente precisa tomar muito cuidado, né, para ver se essa constipação intestinal não pode ser um sinal de alarme aí para uma neoplasia, alguma complicação aí, mas a gente tem que saber que o indivíduo idoso pode sim ter uma menor frequência de evacuações, tá? Nesse mesmo contexto da redução do esvaziamento gástrico, ele produz uma quantidade menor de HCl, do ácido clorídrico, e aí a gente pensa, né, aquele monte de vozinho que toma omeprazol porque toma um monte de remédio. Na verdade, isso não faz muito sentido se a gente for pensar que o inibidor de bomba de prótons vai estar inibindo algo que já é bastante reduzido no trato digestivo. A diminuição da função hepática, tá?
Isso aí, mais uma vez, é mais uma coisa que vai ser falado nas próximas aulas aí em relação à farmacocinética, a farmacodinâmica das medicações do indivíduo idoso. Aqui é um dado bem legal. Esse aqui eu acho que é o que mais cai em prova, talvez, em questão de residência, né? Vocês devem ter visto isso na nefro, não sei se já tiveram nefro, mas que a partir dos 40 anos, a cada ano de vida que passa, o indivíduo perde 1 ml por minuto de taxa de filtração glomerular, tá? Então, o indivíduo idoso normalmente vai ter sim uma taxa de filtração glomerular diminuída. Isso é bastante importante, né? Porque às vezes você bate o olho e fala assim, ele tem uma doença renal crônica, mas espera lá, cuidado com isso, porque é normal que ele tenha essa redução, tá? Bem importante esse dado. Em relação aos órgãos sexuais, né? Isso aqui é uma coisa bem legal. Até acho que a gente podia colocar uma aula de sexualidade no idoso no programa, tentar incluir aí, porque é uma coisa cada vez mais comum no consultório, e não só para mim, tá? Provavelmente aí vocês vão lidar com idosos aí cada vez mais ativos e que têm uma vida sexual na terceira idade. Para mulher isso é muito mais complicado, né? Existe uma atrofia da mucosa vaginal, principalmente após a menopausa, com uma redução da lubrificação e que causa uma dor na relação sexual. Então, assim, boa parte das idosas que tem uma vida sexual ativa vão precisar usar algum gelzinho, um lubrificante, dependendo da situação, fazer até uma reposição de estrógeno local ali, para conseguir manter uma vida sexual ativa. Já no homem, né, o grande problema... Opa, agora que eu vi que tá... Gente, aqui é mulher, tá? Esse símbolo foi errado na minha aula, mas aí era o símbolo da mulher, que tem dispareunia. Aí já no homem, a gente vai ter o aumento do volume prostático, né? Que resulta na hiperplasia prostática benigna, aquela questão de fazer um diagnóstico diferencial com a neoplasia de próstata, tá? E a redução dos níveis de testosterona, que podem gerar a chamada andropausa masculina, que é tão ruim quanto a menopausa, certo? Aí vamos dar uma cutucada, né? Se a gente for pensar na mulher, a menopausa, ela é senilidade ou ela é senescência, tá? Então a gente precisa pensar, menopausa, todas as mulheres vão passar por esse processo, então isso é senescência, faz parte do envelhecimento. O que a gente precisa tratar, o que é senil, é aquela mulher que tem sintomas muito exacerbados, fogachos. Até os fogachos, eles fazem parte, né, da menopausa, mas quando isso começa a gerar um incômodo de vida para a paciente, aí a gente precisa tratar, né? Aí vem uma coisa que eu gosto bastante, eu resolvi colocar essa imagem aqui para vocês, porque foi uma coisa que eu senti bastante dificuldade no pessoal no passado em relação à neuroimagem, né? Vocês não precisam saber ver o exame de neuroimagem, mas é interessante saber entender que é normal do envelhecimento ter um grau de atrofia cerebral, né? Então, se a gente for olhar a região do hipocampo, que são essas bolinhas aqui que ficam próximo à ponte, tá? No indivíduo jovem, ela é toda preenchidinha, tá toda cinza, né? No indivíduo um pouco mais velho, até os 75 anos, é normal que ela tenha um pouquinho de atrofia, esse pretinho aqui que começa a se formar uma onda líquida, tá? Acima dos 75 anos, é normal que ele tenha até uma atrofia um pouquinho maior do hipocampo, tá? Então, seria essa outra imagem que eu tô mostrando aqui para vocês. E isso é importante por quê? Porque ter atrofia cerebral não significa que você vai necessariamente ter Alzheimer ou ter perda de memória, tá? Então, essas ressonâncias mostram bem isso pra gente. Então, ao longo do envelhecimento, a gente vai ter sim uma perda de massa neuronal, né, de número de neurônios, com uma atrofia cerebral, mas isso não necessariamente vai significar um déficit cognitivo associado. Nem todo idoso tem Alzheimer, gente, então a gente precisa ficar muito atento a isso. Nós somos formadores de opinião, né, então lembrar que nem todo idoso esquecido tem demência e, enfim, pra gente tomar muito cuidado, mas vamos falar disso também ao longo do curso. E aí,
para a gente falar, né, um pouquinho mais a respeito desses aspectos mais específicos do idoso, existem peculiaridades, tá, que precisam ser levadas em consideração. É o que a gente estava citando anteriormente, né, o cardiologista, ele é um especialista que acompanha junto com o geriatra, o nefrologista muitas vezes está na jogada. O papel do geriatra é ser um maestro dentro dessas múltiplas doenças, para tentar que a gente não deixe as doenças interporem uma sobre as outras, tá? Porque o idoso muitas vezes vai ter dificuldade de expressar os sintomas. Um mesmo sintoma pode estar relacionado a mais de uma doença. E o geriatra precisa estar preparado para entender o que isso tudo significa. E aí esse exemplo, trouxe algum exemplo aqui para vocês entenderem, então, qual que vai ser a diferença, né, entre a clínica médica e a geriatria. Na semiologia vocês devem ter aprendido que um conjunto de sinais e sintomas vão levar a um diagnóstico sindrômico, tá? Na geriatria, isso é um pouco diferente. Então, um mesmo sintoma, ele pode significar várias coisas. Você pode muito bem ter um idoso com dispneia, e essa dispneia não necessariamente vai significar uma alteração pulmonar ou uma insuficiência cardíaca. Ele pode ter muito bem um equivalente anginoso, tá? Ele pode ter uma alteração ortopédica por conta de uma dor nas costas que se reflete em tórax. Então, a gente precisa estar muito atento para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial, né, e não comer bola com o nosso paciente. E aí, tá, isso vai ser tema de outras aulas para vocês. Entram as grandes síndromes geriátricas, né? A gente vai estudar cada uma delas em uma aula diferente. Vocês vão ver o quanto que é rico isso tudo e quanto a gente tem para aprender em relação a esse indivíduo idoso, certo? Bom, agora eu vou encontrar com vocês na enfermaria, tá? A gente se encontra sempre na ala verde, que fica no segundo andar ali, tem uma sala de aula. Lá eu vou, junto com vocês, fazer uma atividade prática. A gente vai se dividir em duplas ou trios para encontrar um paciente da enfermaria, um indivíduo idoso, e esse indivíduo vocês vão fazer uma anamnese, como já estão habituados, só que eu quero que essa anamnese contenha achados de exame físico também, e que vocês classifiquem isso como senilidade e senescência, tá? Vocês vão postar isso para mim na plataforma Moodle, vai constar como presença, e depois eu dou um feedback para vocês. No final da atividade prática, eu sempre gosto de fazer uma discussãozinha também, né, pra gente falar um pouquinho sobre os achados de cada um, e vocês darem um feedback do que acharam da atividade, tá bom? Então, a gente se encontra lá. Obrigada, pessoal!